Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje nós falaremos sobre a guerra que ocorreu entre o Império Persa e a Grécia, também conhecidos aí como guerras médicas. As guerras médicas, elas ocorreram entre 499 a 449 a.C. Mas antes de falarmos da guerra, vamos entender como era a Grécia Antiga e o Império Persa. Então, quando falamos de Grécia Antiga, não estamos falando da Grécia como conhecemos hoje. Antigamente, na Grécia Antiga, existiam as polis, ou cidades-estado, onde cada uma tinha o seu próprio governo, suas próprias leis, seu próprio exército. Alguns exemplos de cidades eram Atenas, Esparta, Corinto, Tebas, entre outras. E todas elas eram independentes. Algumas eram democráticas, outras oligárquicas e outras militarizadas. Mas todas valorizavam muito a sua própria autonomia. E o Império Persa era o oposto disso. Ele era um império centralizado, ele era um império enorme que se estendia da Ásia até o Egito e era governado por um rei que era conhecido como o Rei dos Reis. E o território persa era dividido em províncias chamadas sátrapas. Então, quando inicia os conflitos entre o Império Persa e a Grécia? O conflito ele começa na Ásia Menor, onde hoje fica a Turquia. E por que isso acontece? Como falamos, os gregos eles prezavam muito por sua autonomia. Então no início deu para conviver, os gregos e os persas conseguiam conviver tranquilo, mas com o tempo os persas aumentaram os impostos, os governantes locais eram impostos pelos persas e a autonomia grega começou a desaparecer. E o resultado então foi uma revolta. Essa revolta ficou conhecida como Revolta Jônica, que iniciou em 499 a.C. E aí entra Atenas. Atenas decide ajudar essas cidades rebeldes. Militarmente não foi uma ajuda gigantesca, mas politicamente foi um desafio direto ao Império Persa. Dario I, que era até então o imperador persa, não havia esquecido desse ultraje grego. E aqui vale a famosa frase: ele teria mandado um servo lembrá-lo todos os dias: Senhor, lembre-se dos atenienses. Então, por conta desse ultraje, Dario resolve atacar a Grécia continental, dando início aí à Primeira Guerra Médica. O objetivo dessa invasão era simples: punir Atenas e mostrar para a Grécia e para o mundo antigo quem é que mandava. Então, os persas eles desembarcaram na planície de Maratona em 490 a.C. Então vamos pensar da seguinte forma: os persas tinham um exército muito maior, mais recursos e mais experiência imperial. Os gregos tinham menos soldados. Mas aí entra um ponto fundamental, que era a forma de lutar. Os soldados gregos lutavam em falange hoplítica, ou seja, o que era essa falange hoplítica? Os escudos gregos eram grandes, lanças longas e os soldados protegendo uns aos outros. Os persas tinham um exército mais leve, ele era ótimo para espaço aberto, mas menos eficiente em combate corpo a corpo pesado. Então o que os gregos fazem? Eles avançam rapidamente, diminuem essa vantagem que os persas tinham em relação especialmente às suas flechas, devido aos arqueiros, e usam o terreno ao seu favor. Com esse ataque, o resultado foi uma vitória grega na Batalha de Maratona. E aqui é importante entendermos que essa vitória teve um impacto psicológico enorme. Pela primeira vez o Império Persa era derrotado por um grupo pequeno de cidades. E então, após a morte de Dario, o seu filho Xerxes assume o trono, e ele não aceita aquela derrota. Logo, anos depois, Xerxes organiza uma invasão ainda maior. Pontes são construídas
estradas são abertas e um exército gigantesco marcha em direção à Grécia. E aí, com essa invasão, temos a famosa Batalha de Termópilas. E nessa batalha, o rei espartano Leônidas, ele lidera um pequeno contingente para segurar os persas em um desfiladeiro estreito. A ideia era atrasar o avanço persa enquanto o resto da Grécia se organizava. Militarmente, os gregos perderam, mas simbolicamente eles ganharam algo enorme, que era tempo, moral e união. Após a Batalha de Termópilas, Xerxes continua a avançar sobre a Grécia e Atenas é evacuada. Logo, Atenas é saqueada pelo imperador persa. Então, nesse momento, o mundo grego achou que havia perdido essa guerra. Mas aí é que a história muda rapidamente. Os gregos sabiam que não poderiam vencer os persas em campo aberto. Então, eles atraem a frota persa para o Estreito de Salamina. E aí é onde a história muda. Os navios persas, maiores e em maior número, ficam presos no espaço apertado. E os navios gregos, menores e mais manobráveis, fizeram o estrago. A vitória naval grega foi um ponto determinante aí para diminuir a moral persa. Depois de Salamina, os persas ainda tentaram resistir em terra, mas na batalha de Plateia eles foram definitivamente derrotados e essa grande invasão persa acaba. E quais foram as consequências das guerras médicas? Atenas se fortalece politicamente. Surge então a Liga de Delos. Atenas passa a liderar o mundo grego e a cultura grega floresce ainda mais. Mas isso também gera novos conflitos, como a futura Guerra do Peloponeso. Então, pessoal, as guerras médicas não foram só batalhas, né? Elas foram um choque aí entre dois modelos de mundo. De um lado havia cidades autônomas e do outro havia um império organizado. Se você gostou desse conteúdo, eu peço que curta o vídeo e se inscreva aqui no canal para fazer o canal crescer cada vez mais. E se você gosta de livros, conheça a Livraria Gustavo. Vou deixar o link aqui na descrição. Obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.